Olá, hoje o Central Piauí recebe o presidente do Partido Liberal aqui no nosso estado para mais uma entrevista. Tiago, a gente já teve uma conversa, né, uma exclusiva, mas agora eu queria conversar agora com você no nosso estúdio, com mais calma e tudo. Então seja bem-vindo aos nossos estúdios, né, aqui é a sua casa, fique à vontade. Ô Lucas, bom dia, um prazer estar aqui com você, obrigado pelo convite. Eu que estou chegando agora no PL Piauí, vou estar com todas as emissoras aí, os canais que me convidarem à disposição para esclarecer as dúvidas de vocês. Tiago, nesse primeiro momento, você já assumiu o PL a pedido, né? E o presidente Bolsonaro lhe deu o partido aqui no nosso estado, juntamente com o presidente do Partido Nacional, Valdemar da Costa Neto. O que foi feito até aqui nesses primeiros dias de PL com o seu comando? Esse convite ele foi feito para mim em fevereiro pelo Leonardo Eulalio, né? E eu consultei principalmente a minha esposa, a minha família, para ver se eu aceitaria essa missão ou não, porque não tava nos meus planos mexer com política, né? Nunca tive essa pretensão, nunca tinha sido filiado nem candidato a nada, mas em função do que a gente está vendo hoje na política nacional, do que estão fazendo com o presidente Bolsonaro, principalmente depois que esse presidente Lula assumiu a presidência da República e ao invés de governar o Brasil, continua perseguindo o presidente Bolsonaro, quase que como uma obsessão, prender o presidente Bolsonaro, atacar o presidente Bolsonaro, seja com processo de joias, seja com processo de cartão de vacina, seja com processo de incomodar a baleia andando de jet ski, enfim, inventando história de golpe. É assim uma covardia o que estão fazendo com o presidente Bolsonaro, e eu refleti bastante para aceitar essa missão, Lucas, e pensei, se eu estou sendo convidado e negar esse convite, pode ser que amanhã ou depois a minha consciência pese por ter tido a oportunidade de ajudar o presidente Bolsonaro, ainda que de forma bem pequena aqui no Piauí, mas uma voz, eu estou tendo aqui uma voz, pelo menos com alguns canais aqui do Piauí, para defender a pessoa que eu acredito, a pessoa que eu conheci a pessoa Jair Messias Bolsonaro, um cara que eu confio, acredito, é um cara honesto, patriota, ama o povo brasileiro e é extremamente bem intencionado. Então, por conta dele, exclusivamente por conta dele, e o tanto que eu me identifico com as covardias que ele é atacado, e foi atacado durante 4 anos que foi presidente pela imprensa, e eu também fui aqui no Piauí, por conta disso eu resolvi aceitar e vou tocar essa missão aí até final do ano que vem. Na última eleição, o presidente Bolsonaro perdeu aqui no nosso estado por uma diferença muito grande, né? Assim, o presidente Lula realmente deu de lavada aqui no Piauí. Como é que o PL agora, sob seu comando, pretende diminuir caso Bolsonaro venha a ser candidato em 2026, juntamente com o presidente Lula? Olha, boa pergunta. Vamos lá. Vamos falar hipoteticamente, nessa hipótese aí que você falou, de serem candidatos à presidência da República, a reeleição o Lula e a retornar à presidência o Bolsonaro. Tá? Não vamos abrir muito leque, vamos falar nessa possibilidade. Tá? Bom, para começo de conversa, é o que está na minha cabeça, né? E o que eu gostaria de passar para o povo piauiense. Antes eu gostaria de entrar num tema que eu falei outro dia numa reportagem, que eu estava falando e tinha tempo lá para terminar, e eu falei, e para minha cabeça, para meio entendedor, aquilo que eu falei já bastava, mas algumas pessoas fizeram uns cortes e fizeram má interpretação do que eu falei, querendo... Aí depois eu peguei alguns comentários, distorcer a minha fala, como quem diz, volta lá pro teu estado, o cara tá aqui ganhando dinheiro e vem falar mal do Piauí, né? Teve esses dias uma professora, eu vi ela no Instagram, nem sei o nome da coitada, falando, ainda colocando matérias contra mim da Operação Natureza, que eu fui preso dia 30 de agosto de 2018, né? Perseguição política, e depois de uma multa de 42 milhões, eu vou fazer esse parênteses, Lucas, para depois te responder o que o PL pretende fazer para diminuir essa diferença, mas eu vou fazer esse preâmbulo agora que eu acho oportuno, né? Uma multa de 42 milhões, que segundo a matéria veiculada em 2022,
eu fui perdoado pelo IBAMA, perdoado pelo Jair Messias Bolsonaro. Então, eu quero voltar para esse corte aí da matéria que foi feita a semana passada. Pessoal, eu não falei nenhuma mentira. O que eu disse foi apenas reproduzir o que qualquer pesquisa, Lucas, qualitativa, qualquer pesquisa de qualquer Ibope, Datafolha, qualquer um, quando você faz uma pesquisa qualitativa, ela tem nichos, né? Seja por idade, sexo, religião, nível de escolaridade, enfim. O que eu disse? Que as pessoas que recebem Bolsa Família, Bolsa Auxílio, a maioria votam no PT, votam no Lula. A maioria dos funcionários públicos votam no Lula. A maioria dos corruptos votam no Lula. Faltou dizer mais um monte de coisa. A maioria de presidiários vota no Lula. A maioria de idade, de 16 a 18 anos, vota no Lula. A maioria do pessoal que trabalha e paga imposto, vota no Bolsonaro. A maioria do pessoal do agro, vota no Bolsonaro. A maioria do pessoal que tem maior nível de escolaridade, vota no Bolsonaro. Aí cada um tira a sua conclusão. Eu não estou falando mal do Piauí nem do Nordeste, eu estou aqui no Piauí. Eu estou aqui no Piauí há 20 anos. Se eu não gostasse do Piauí, eu não estaria aqui. O senhor não quer dizer que essas pessoas que são corruptas, que são... que tem o Bolsa Família, né, que são pobres, o senhor não quer colocar, não é todo mundo dentro do mesmo balaio não, né? Não, quem quis fazer isso são os jornalistas e as pessoas mal intencionadas, como essa professora Fabíola, que quer distorcer o que eu estou falando. O que eu disse, e digo de novo, eu estou repetindo o que qualquer pesquisa qualitativa aponta na televisão. Qualquer pesquisa diz isso, eu não estou mentindo, estou falando a verdade. Agora, cabe a nós, por exemplo, eu estou aqui no Piauí, e eu comparei nesse dia o estado de Santa Catarina. Por que eu comparei o estado de Santa Catarina? Porque um evento que eu fazia, e ainda pretendo fazer com certa frequência, eu fazia lá na Fazenda Chapada Grande, era um dia de campo anual para promover as potencialidades do estado do Piauí, né? E num desses eventos, em 2009, eu recebi o ex-governador José Wellington. E ele pegou o microfone e falou lá para 1.000 pessoas em 2009. Que ele pretendia transformar o estado do Piauí seria Santa Catarina do Nordeste até 2020. Foi por isso que eu citei Santa Catarina. Agora até sugiro para você, Lucas, da tua equipe aí, quando for fazer a edição dessa nossa entrevista aqui, coloque aí uma meia dúzia de índices de desenvolvimento e compare Piauí e Santa Catarina para ver a diferença. Agora, o que eu gostaria, morando aqui no Piauí, casado com uma piauiense, eu gostaria que o Piauí melhorasse os seus índices para ser comparado com Santa Catarina. Daqui quanto tempo? Daqui 5 anos, daqui 10 anos? Que a gente melhorasse a quantidade de empregos, que viessem mais empresas para cá, desenvolver o agro, desenvolver as potencialidades. É isso que eu gostaria. Eu não gostaria que Santa Catarina piorasse os seus índices aos níveis do Piauí. Agora, o povo do Piauí, tipo essa professora Fabíola, eu tenho até pena dos seus alunos, professora, do que você está ensinando para eles. Para você vir me criticar, falar para eu voltar para o meu estado, eu estou aqui gerando emprego e pagando impostos. Eu faço muito mais pelo Piauí do que a senhora, que está ensinando coisa errada para os seus alunos. Então a senhora deveria ter vergonha. Ainda mais colocando na sua rede social, no seu Instagram, fake news contra mim, falando da Operação Natureza que eu fui preso, me chamando de corrupto, sendo que hoje eu estou processando o Estado. Exatamente o que fizeram e fazem com o presidente Bolsonaro, a turma do PT, quase que todo santo dia. E falando ainda da multa de 42 milhões. Apresente a multa de 42 milhões. Eu também estou processando o site Metrópolis e o jornalista Guilherme Amado. A senhora quer tomar processo também? Não vou processar a senhora para não perder meu tempo. Mas a senhora é uma mentirosa. A senhora não passa de uma otária. É isso que a senhora é. Entendeu, Lucas? Tiago... Mas concluindo a tua pergunta, o que a estratégia do PL? A estratégia do PL é tentar diminuir essa diferença. Mostrar para a população piauiense com verdades e não com mentiras, que é o que o presidente Lula gosta de fazer. Iludir a população mais carente, principalmente de estados aqui do Nordeste, que estão no interior, acreditando no que assistem na Rede Globo, dos artistas e tal, que ia vender, que ia ter picanha, que ia ter isso, que ia ter aquilo, e nós estamos vendo o que está acontecendo com o preço dos alimentos, com a taxa de juros, com o aumento do combustível, o aumento do dólar. É isso que nós estamos vendo.
Então o povo, eu acho que está começando a acordar, Lucas, e ver que o Lula não passa de um mentiroso, um cara que ilude as pessoas, engana as pessoas. Teve a história do mensalão, teve a história do petrolão, ele parte de 22 ministérios que tinha o presidente Bolsonaro e vai para quase 40, não para de viajar para o exterior, avião para todo mundo, esbanjação para todo lado, sofá de 80 mil, cama de 40 mil e o povo que se lasque. E tá caro, não compra. Agora, outro dia ele quis taxar o Pix, né? Uma das ótimas notícias que o Bolsonaro trouxe para nós, o Bolsonaro que cuidou de verdade do povo mais carente, mais necessitado do Brasil, reduziu impostos, reduziu o preço de remédio, cortou tudo que ele pôde cortar de tarifa, de taxa de renovação de Detran, de moto, DPVAT, CNH de 5 passou para 10 anos, trouxe a água, aqui a transposição do São Francisco, concluiu a obra. Eu que estou aqui no Piauí vi pela primeira vez, Lucas, a questão de duplicação de rodovia, que eu estava aqui anos e anos vendo as máquinas começar e parar, só para fazer aditivo e corrupção. Vem o Bolsonaro e faz a duplicação. Então, cara, você vê que é diferente. Um governo que não rouba e não deixa roubar e um governo que é só blá blá blá. PT. Então, a nível Piauí, o PL já conta com quais nomes para poder disputar quais cargos em 2026? Qual é que é a estratégia, de fato, do partido? O Piauí para mim, de verdade, Lucas, para mim, para o presidente Bolsonaro, para o presidente Valdemar, ele está em segundo plano, é uma missão realmente muito difícil, é o estado que deu a maior votação para o Lula em 2022. O PL inteiro, na legenda inteira do PL em 2022, teve 30 mil votos apenas. A nossa missão é tentar fazer uma chapa aí de federal, saltar desses 30 mil para 200 mil votos, é uma missão bem difícil, mas não é impossível. Eu tenho poucos nomes para ir atrás, estou fazendo muitas visitas a empresários que muitas vezes não querem se envolver com a questão política, mas eu ainda vou fazer muitas visitas, acho que ainda estamos num bom tempo para fazer isso, tentar chamar alguns políticos que possam estar insatisfeitos em alguma legenda. O que eu gostaria era evitar que viessem políticos mal intencionados ou afins só de fundo eleitoral. Eu queria até tocar nesse assunto, porque realmente o que se especula, né, o que se ouve nos bastidores é de que existe muitas pessoas hoje já de olho no fundo eleitoral do Partido Liberal, né, aqui no nosso estado. Então, como é que o senhor pretende lidar com essas pessoas que chegarem para o senhor? Muitas vezes a gente estava comentando aqui, elas podem até falar para o senhor o que o senhor realmente quer ouvir, né, e tudo. Como é que o senhor vai poder filtrar essas pessoas? É muito difícil, né, cara? Na verdade, é tentar pedir que as pessoas tenham a consciência de evitar essa aproximação. Mas uma vez se aproximando, a gente vai tentar filtrar, né, com informações, né, de bastidores, vai tentar filtrar, mas acho que ninguém está livre disso, né, da pessoa ser falsa e depois cair a máscara, né? O próprio Bolsonaro sofreu muito com isso, em pessoas que foram eleitas na garupa dele e depois traíram a confiança dele, né? Para nome de governo de estado, o senhor já tem um nome escolhido, já foi ventilado algumas pessoas? Quem é que o senhor já tem aí? Quem tem se colocado também para poder se candidatar? Lucas, eu gostaria de caminhar junto aí com progressistas, União Brasil. Acho que nós ainda temos um período aí de maturação, mês de maio, junho, até porque aconteceu esse novo problema de saúde aí com o presidente Bolsonaro, que passou no domingo por uma cirurgia de 12 horas, né, a mais delicada de todas, depois da facada que ele tomou, daquele atentado, daquela tentativa de assassinato em 2018 contra ele. Não sei como é que esse cara aguenta, né? Tanta covardia que fazem com ele, do ponto de vista físico, mental, moral, espiritual. Acho que tem que ter muito Deus, muita família, é um cara realmente iluminado. Então acho que a gente tem que ter um pouco de calma agora. Nós estamos terminando de sanear o PL estadual junto lá com a Nacional. Já alugamos uma casa para ser a sede do partido aqui em Teresina, ela deve ficar pronta agora em meados de maio. Aí vamos finalizar o diretório, aí vamos começar as filiações. Eu acho que até junho é um bom tempo para a gente ver essa questão de chapa majoritária. Tem nomes que a gente está atrás, a gente tem que ver se essas pessoas se encorajam para vir. Se a gente conseguir uma chapa completa majoritária pelo PL, ótimo. Senão nós vamos tentar composições. E para aqueles aqui no Piauí
que tiverem com deboche, pessoal da imprensa, repórter, petista lunático, fanático, que tiver com deboche do PL ou com deboche comigo, não sei o que, não vai para lugar nenhum, bibibi, bobobó. Cara, eu tenho até pena dessas pessoas, Lucas, porque assim, a pessoa ri da situação que tá o Piauí, da própria desgraça. Falar, volta lá pro seu estado, não sei o que, para uma pessoa que tá aqui empreendendo, gerando emprego, pagando impostos, querendo atrair mais empreendedores, querendo melhorar a situação do Piauí. E vocês, petistas, aquela turma de 30% fanáticos, quererem apedrejar pessoas como eu, o seu presidente, que é o Lula, trata o agro, que é a locomotiva do nosso país, como fascista. Por isso que eu falei na Cidade Verde outro dia, no outro canal, Lucas, que se eu fosse dependente de auxílio do governo, eu quero até fazer uma colocação aqui para você. Quem é que paga o auxílio do Bolsa Família? Da onde que sai o dinheiro? É do governo federal. Mas da onde vem esse dinheiro do governo federal? O governo federal não tem dinheiro, ele administra. O governo federal ele administra o dinheiro público que é arrecadado pelos pagadores de impostos. Então, os pagadores de impostos é o pessoal, locomotiva, setor primário, agro, é no que o Brasil é bom. O seu presidente Lula, do PT, trata o agro como fascista, trata o agro como inimigo, sobretaxa o agro, diminui valores de custeio bancário com o agro, aumenta a taxa de juros. Vejam o que estava acontecendo na Argentina, vejam o que aconteceu na Venezuela, veja como é Cuba. Já o presidente Bolsonaro, Lucas, a favor do agro, parceiro do agro. Então se eu, Lucas, fosse dependente do Bolsa, tivesse aqui no Nordeste numa situação difícil, precisando de auxílio do governo, de forma inteligente, em quem eu votaria para que essa fonte de recurso federal não secasse? Eu votaria no Bolsonaro, porque o Bolsonaro é o presidente que incentiva as pessoas que pagam impostos para o governo ter dinheiro para voltar auxílio para as pessoas que mais precisam. Eu votando no Lula, que é o corrupto, mentiroso, ladrão, não sou eu que estou dizendo. A justiça disse isso, Lucas. A primeira instância, a segunda, a terceira, ele passou por todo o devido processo legal, teve amplo direito de defesa, contratou os melhores advogados do Brasil, os mais caros, foi delatado por 20, 30 pessoas, ex-ministros, roubou o nosso dinheiro, roubou o nosso país. E as pessoas vêm aqui e votam no Lula. Se você é esquerdista, se você é petista, se você acredita nisso, vote em qualquer pessoa, mas no Lula não. O Lula é ladrão, é corrupto. Ficou comprovado isso, mensalão, petrolão. Agora, você votar no Lula e vir falar para eu ir embora do Piauí, volta lá pro seu estado, eu tô pagando imposto, gerando emprego, e você vai defender o Lula? Faça-me o favor. Tiago, a nível Piauí aqui, o senhor escutando o nome de Monsanto como possível candidato ao Senado, ao governo do estado, o nome de Mainha, o nome do Daniel Pereira, o que tem de fato de concreto nesses nomes? Olha, esses nomes já me procuraram, eu já conversei com eles, acho que são válidos os nomes de pré-candidatura, Lucas, tanto do Mainha como candidato ao governo, como o Daniel, até já conversado lá com progressistas, dele sair e retornar ao PL. Ele é um cara bem de direita, eu gosto muito do Daniel, como pré-candidato ao Senado pelo PL, mas eu acho que esses nomes eles têm, eu já conversei com eles. O nome do Daniel tá certo? Não tá certo, nenhum dos dois tá certo, como assim, prego batido e ponta virada. São nomes como pré-candidatos, que eles têm que se viabilizar através de pesquisas daqui até o final do ano. Eles vão seguir a caminhada deles em rede social, podemos fazer pesquisas com os nomes deles nessas situações aí de governo e de Senado, mas não é prego batido e ponta virada. Pode ser que no meio daqui pro final do ano a gente faça uma jogada aí de mudança de xadrez. A escolha desses nomes, ela vai ter um peso maior assim da mão do senador Ciro Nogueira? Não, não é um peso não. O PL não vai ser puxadinho de nenhum outro partido. O PL vai ter independência, né, a pedido do presidente Valdemar e do presidente Bolsonaro, mas é óbvio que a gente quer caminhar junto com o progressista, com o senador Ciro e com a União Brasil, do Dr. Silvio. Já conversei com ambos, né, a gente quer caminhar alinhados, até porque eu acredito muito na possibilidade do senador Ciro ser o nome a vice-presidente da República. Aí
Eu particularmente gostaria muito de convencer o Joel, né, a ver se aceitaria. Lá falam muito no nome da Margarete, né, a candidata a governadora. A gente teria que conversar mais adiante, né? Tem a Margarete, tem o Joel, né, tem o Mainha, não sei se vai ter alguém do União Brasil, para a gente ver se a gente, não sei se coloca um nome em comum dos 3 partidos para governo, escolhe um outro nome para vice-governador, né, às vezes escolhe um nome para senador, em comum acordo, eu não sei. A ideia que você está falando é de trazer o Joel para o... Não trazer o Joel, mas ver, porque a princípio eu acho que o Joel seria a pessoa, se nesse cenário do senador Ciro Nogueira for a vice-presidente da República, candidato a vice-presidente, que é o nosso foco, é fazer o retorno do presidente Bolsonaro à presidência da República, esse é o foco número 1. Nesse cenário posto de repente o senador Ciro Nogueira ser o vice-presidente, nós temos que entender qual vai ser a jogada lá deles para Senado, né? Se é o Joel que vai assumir, se a Margarete vai ser a candidata a governo deles, enfim. Isso é coisa para a gente conversar um pouco adiante. E sobre essa reunião que o senhor fez na última semana com os empresários, o que foi a reunião, o que foi tratado nessa reunião? Eu vi que teve por lá Jesse Lima, né, que já disputou também outras eleições, teve por lá também o Mainha. Queria que o senhor comentasse sobre essa reunião. A ideia foi apresentar a nossa chegada ao PL, pedir para o pessoal ter calma, ter paciência, que nós estamos saneando o partido, ver se a gente consegue encorajar mais lideranças, mais empresários a estar junto conosco nessa caminhada, dizer que tem uma alternativa, além dessa aposta aqui do PT, do governador Rafael, que eu não tenho absolutamente nada contra a pessoa do governador Rafael. Eu já ia perguntar também sobre isso, porque o senhor falou muito sobre a esquerda de um fato lá nesse cenário nacional, né? Uhum. Mas aqui no Piauí, como é que se comportam os deputados, o próprio governador com o senhor? Né? Cara, eu acho que cada um tem que responder por aquilo que fala. Ninguém vai falar por mim. Ninguém está autorizado a falar por mim, pelo Thiago. Tudo que eu falar, eu respondo pelo que eu falar. Eu não tenho interesse, intenção em falar nunca falei nada de mal do governador Rafael, não pretendo falar não tenho nada para falar de mal do governador Rafael, da pessoa dele. Agora, as únicas duas críticas que eu tenho hoje ao governador Rafael é ele ser do PT, que é um partido que é o oposto do que eu acredito para Brasil, e ele ser um apoiador do presidente Lula, que é um cara condenado em primeira, segunda e terceira instância como ladrão, como corrupto, do nosso dinheiro, inclusive do dinheiro dele como cidadão brasileiro. São apenas essas duas críticas. Agora, criticar o governador Rafael, a pessoa dele, eu não tenho nada, pelo contrário. Então, a nível Piauí aqui, em relação a ele e ao ex-governador José Wellington, eu acho que ele é um empresário, eu acho que de petista ele tem muito pouco de petista. Empresário, novo, corajoso, inteligente, tá fazendo um bocado de coisa que eu ouço falar lá no sul do estado, estrada lá na Transcerrados, que o ex-governador foi governador 4 vezes e nunca fez, ele está fazendo. Né? Tive uma questão de uma renovação de um licenciamento ambiental meu ali da fazenda e conheci uma pessoa que está trabalhando no Invest Piauí, um cara chamado Ícaro, nota 10 é da equipe dele, o Ícaro, do governo dele, do PT. Então estou aqui elogiando, acabei de elogiar 2 ações do governo Rafael. Não quero absolutamente nenhum problema com ele, pelo contrário, se ele estiver disposto a me receber, vou conversar com ele, discuto ideias com ele, ele vai estar defendendo o Lula, eu vou estar defendendo o Bolsonaro, eu não quero nenhum problema com ele, se ele não quiser comigo, melhor ainda, e vença, se ele for reeleito, torço pelo Piauí, torço para que ele faça uma boa gestão. Agora, o Piauí não pode se eternizar no poder aqui no estado. Se o PT tivesse sendo bom para o Piauí não estaria com os indicadores que está, como o estado mais pobre ou na vice-liderança do estado mais pobre do Brasil. É só isso. Então o senhor já avalia que o governador Rafael Fonteles faz uma boa gestão aqui no nosso estado? Eu não posso dizer que é uma boa gestão, Lucas, porque eu não tenho acesso aos números, né? O que eu posso te falar é que 2 elogios eu fiz para ele aqui, de uma renovação de licença ambiental minha que ele poderia ter travado. E eu fui falar com o Ícaro da Invest Piauí, o Ícaro levou o problema para ele, porque era uma situação que já estava há meses lá na Secretaria do Meio Ambiente, e eu não pago propina, eu não sou corrupto, diferente do que fizeram comigo na Operação Natureza, me prenderam para dizer, eu tenho até pena dos policiais honestos aqui do Piauí, que eu tenho pena, porque devem ter sido
enganados, devem ter sido induzidos ao erro naquela operação que fizeram contra mim para denegrir a minha imagem, para me humilhar, como fazem com o presidente Bolsonaro quase todo santo dia, né? Enganaram o Ministério Público, enganaram o Poder Judiciário. Eu sequer virei réu naquela operação, sequer virei réu. A mesma juíza que decretou a minha prisão rejeitou a denúncia do Ministério Público. Hoje eu estou processando o Estado do Piauí e estou processando o Estado do Piauí por orientação do meu advogado, porque na época, Lucas, a minha vontade era ir para cima de todos os agentes públicos que participaram daquela operação, que deve ter custado uma fortuna para o Estado. Foram 3 anos de operação. Meu telefone, que é o mesmo número, viu, professora Fabíola? É o mesmo número desde que eu cheguei no Piauí, 20 anos. Eu estava grampeado, quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo do telefone, quebra de sigilo telemático, tudo para me pegar, e não pegaram. Não pegaram, porque eu não faço nada errado aqui no Piauí. Então a minha ideia, Lucas, era processar todas, delegados, promotor, todo mundo que estava envolvido. Meu advogado falou: Thiago, vamos processar o Estado, vira essa página, tá? Isso aí não vai acabar virando nada, isso aí contra você. E a mesma coisa aqui o negócio da multa dos 42 milhões. Um site qualquer, esquerdista, vermelho, solta a matéria: empresário bolsonarista tem multa de 42 milhões perdoada pelo presidente Bolsonaro do IBAMA. Eu vi essa matéria, que saiu lá em Brasília, no site Metrópolis, mostrei pro meu advogado e falei: cara, aí tudo que é site de esquerda no Brasil replicando a matéria. Aí os comentários são assim: ah, bom, agora eu tô entendendo porque ele defende o Bolsonaro. Ah, bom, desse jeito até eu defendo o Bolsonaro. Então muita gente que leu a matéria, e essa professora tá replicando no Instagram dela, e vão ficar requentando essa matéria. Eu até na época fiz um vídeo no dia seguinte, que essa matéria saiu em 2022, desafiando a Meio Norte, que lançou... Ó, Meio Norte, mostra a multa. Aí no dia seguinte o dono da Meio Norte me ligou pedindo desculpa, falou: Thiago, eu já mandei tirar o vídeo, por favor, cancela teu vídeo também. Quer dizer, esse é o modus operandi da esquerda, Lucas, de uma imprensa que está ganhando para bater no Bolsonaro e defender o PT. Vocês acham isso correto? Eu quero trabalhar com a verdade. Eu não sei se eu vou ser candidato a alguma coisa, mas se eu for candidato a alguma coisa, eu não vou trabalhar como o PT trabalha, comprando voto, comprando líder político. Não vai ser dessa forma que eu vou trabalhar. Agora, se alguém do PL resolver trabalhar dessa forma, aí cada um tem o livre-arbítrio e a sua consciência para fazer o que quiser. Então existe essa possibilidade de o senhor ser candidato? Existe, a depender da vontade lá do presidente Bolsonaro. Coloquei meu nome à disposição dele, muito embora... Isso é uma novidade, né? Porque não tinha, né? Eu não tenho essa pretensão, mas estarei à disposição. Caso os nomes daqui que a gente está trabalhando não se encorajam, né? Perfeito. E como é... Só para finalizar aqui, Thiago, te agradeço desde já pela entrevista. Como é que tem sido? Você é um nome novo na política aqui piauiense, né? E empresário também, pai de família. Como é que tem sido tudo isso em lidar com a legenda, com as empresas e em casa também com a mulher? Bom, até agora, Lucas, estou indo bem. Eu acho que eu estou conduzindo as 3 situações aí, que é trabalho, essa questão política nova e a patroa lá em casa. Acho que eu tô conduzindo meio que Ayrton Senna na chuva. Ayrton Senna na chuva, na ponta dos dedos, mas ainda com todas as marchas funcionando. Ainda não quebrou nenhuma marcha, não. Ainda tenho margem. Tá bom, Thiago, te agradeço desde já. Pessoal, vocês podem... Pessoal, vocês podem conferir todos os cortes dessa entrevista no @Portal Central Piauí nas nossas plataformas de redes sociais.